A próxima janela, a janela confirma a cotação. Essa janela aqui ela tem várias coisas diferentes que merecem a nossa atenção. Você já observa de cara que ela não tem os botões inserir e excluir, só tem o botão de alterar, que inclusive você pode até alterar esse caption se você desejar. Daí quando você clica no botão alterar, tem aqui os dados de cabeçalho, aí tem os dados de detalhe, sendo que aqui nós temos um mestre detalhe de grid para grid, né? Então, quando eu clico aqui nesse fornecedor, ele carrega os itens desse fornecedor. Vou colocar um e um aqui, e quando eu clicar no outro fornecedor, colocar 2 e 2, você já observa que ele realmente está alterando, ele está fazendo a navegação mestre detalhe aqui, tá? Então já tem isso de diferente, né? Além dessas actions aqui, para gerar o arquivo CSV e importar os dados desse arquivo CSV, tá? Então veja, se eu clicar nesse arquivo CSV aqui, gerar o arquivo CSV, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar, deixa eu mostrar aqui na pasta. Aqui, ó, fornecedor cotação. Ele gera isso daqui, ID do produto, nome do produto, quantidade, valor unitário, valor subtotal, taxa de desconto, valor total, tá? Daí ele vai separado por vírgulas, né? Daí o que é que o usuário lá vai fazer? O fornecedor ele vai importar esse arquivo, né? Ele vai abrir esse arquivo lá no Excel, no LibreOffice, em alguma ferramenta que abra arquivos CSV. Vai informar os valores, aqui eu já informei os valores nesse arquivo, né? Veja aqui no 2 aqui, ó, os valores estão zerados, tá? E nesse primeiro aqui eu já informei os valores, ó. Legal? Isso daqui é da cotação 3, né? Acredito que seja isso. A cotação 3, fornecedor 1, cotação 3, fornecedor 2. Deixa eu tentar importar esse arquivo aqui. Eu estou na cotação cujo ID é A2, né? Vou alterar, vou tentar importar aqui os dados desse fornecedor. Aqui. Olha só, ele não deixa, né? Diz que o arquivo selecionado não pertence a essa cotação, né? Ele pertence à cotação 3, que já está fechada. Ó, não posso mais fazer nada com ela, já está fechada, os dados são exibidos apenas para consulta. Então, você vê que o sistema ele já está cheio de validações, né? Evidentemente você tem que colocar outras validações, mas já existem várias validações nesse sistema. Então deixa eu entrar aqui na cotação 2 de novo, vou gerar o arquivo para esses fornecedores, ele vai gerar para mim naquela pasta, ó. Agora sim, a cotação 2 fornecedor 1, tá? Então o ID, o nome, a quantidade, ó, 5 e 3, aí vem o valor unitário, eu vou colocar aqui R$1 em cada, tá? Aí vem o valor subtotal, 1 vezes 5 vai dar 5, 3 vezes 1 vai dar 3, e no final aqui o valor total vai dar 5 e vai dar 3, tá? Agora eu vou importar os dados desse primeiro fornecedor, que vai ser essa daqui, ó, e ele já colocou, tá? Inclusive o subtotal. Tranquilo? Então vamos ver aqui como é que isso está implementado nessa tela, né? Que é a tela confirma a cotação. Aqui está. Então, nós temos lá os clientes dataset. Vamos ver logo como é que a gente faz para ele navegar aqui um mestre detalhe entre uma grid e outra. Isso é feito aqui no cliente dataset, tá? Não tem nada a ver com uma consulta ao servidor, por exemplo. Depois que os dados já são carregados em memória, né? Então o próprio cliente dataset faz esse controle do mestre detalhe. Você vem aqui no cliente dataset de detalhe, ó. Daí você aponta quem é o master source dele. Eu estou apontando aqui para o compra fornecedor cotação, tá aqui ele, ó, tá? Quem é o master field, é o ID dele, e qual é o campo que faz
né, a procura entre um e outro. No caso aqui é o ID compra fornecedor cotação. Preenchendo esses campos aqui, ele já vai funcionar o mestre detalhe entre um cliente dataset e o outro. Tá? Então é isso, só isso mesmo. Bem simples de fazer, não tem nenhum segredo esse mestre detalhe aqui, tá bom? Legal, vamos então aqui para o nosso código. Eu tenho aqui um infra, aponto quem é o VO e o controller padrão, limpo os clientes dataset, configuro o layout da tela e aqui eu faço aquele teste. Se a situação é F, se for, já digo que a cotação está fechada, a gente viu isso daí. E no controla botões, olha, eu sobrescrevo esse método aqui, né, para esconder os botões inserir e excluir. Seria aqui que eu alteraria o caption do botão alterar, caso eu queira. Né? Se você quiser alterar esse caption aqui, você pode, tá? Nesse método que nós vimos aqui, tá? O método controla botões. Bom, essa região infra, região CRUD, editar e salvar, né? O editar ele vai exibir os edits, é aquilo que a gente já está acostumado a fazer. E no caso do salvar aqui, ó, ele vai pegar os dados, né? Vai atribuir os valores aqui para o objeto principal e os valores do cliente dataset. Veja que nós não estamos utilizando aqui o código da infra, estamos fazendo da forma anterior. Você pode, né, atualizar esses dados aqui para ele carregar diretamente utilizando o método do controller, como nós mostramos na infra, tá? Inclusive em algumas telas isso aqui ficou como um exercício, tá? No final então, dependendo do que for, nós passamos aí a situação da cotação para ser de confirmada e chamamos o método alterar, tá? Na verdade não é nem dependendo do que for, né? É dependendo se os dados foram alterados aqui, ó. Tá? Esses dados alterados aqui é um procedimento, né? Na verdade é uma variável, tá? E a gente coloca false aqui logo no começo. E depois a gente faz um teste aqui, ó. Caso o persist seja marcado como sim, aí sim os dados foram alterados. E aí a gente consegue chamar o método de alteração do controller, tá bom? Controle de grid. Nós temos o grid predicts, onde a gente carrega aqui o objeto VO. Depois nós carregamos aqui os itens, né, tanto dos fornecedores como os itens da cotação. E observe que a gente está usando aqui uma view. Aí você vai analisar como é que essa view está implementada e se ela precisa ser alterada, tá? As views, algumas views que precisam ser alteradas, tem marcado lá nela que tem um exercício para você corrigir, tá? Outras você vai analisar e quando você compreender, você vai observar que você precisa aí alterar alguma coisa, tá bom? Nós temos aqui um after post no compra cotação detalhe apenas para marcar o persist como sim, tá? E caso não exista nenhum item, ele pega e deleta o registro, né? Às vezes o usuário ele apenas pressiona uma seta para baixo, para ele não ficar armazenando registros em branco, nós fazemos esse controle aqui. After edit do fornecedor, mesma coisa, persist s. After post é aquele esquema lá de ele não deixar marcar registros em branco. After edit também do cotação detalhe, o persist passando para s. E nas actions, o que é que nós temos? Nós temos uma action aqui para validar os dados, ó. Tem várias validações que são feitas aqui, né? Que é para saber se as quantidades estão batendo, se o valor subtotal está batendo com as quantidades, tá? Então tudo isso é validado para não ter problema, né? Você viu lá no tour que nós informamos ali a quantidade incorreta e ele já apontou, ó, tá incorreto isso daqui, corrige, senão não deixo você confirmar, tá? Evidentemente que você vai fazer vários testes, né, para saber se as validações aqui elas estão funcionando 100%, tá bom? E aqui, ó, chegamos na action para gerar o CSV, né? Como é que ela funciona? Fazemos um laço aí dentro do cliente dataset fornecedor cotação e utilizamos o componente exportar CSV para exportar cada um dos registros, né, como se fosse uma linha do arquivo CSV, tá? O que é que nós temos nesse data module exportar CSV? Tá aqui, ó.
é um componente do GDI, tá? Então nós usamos esse carinha aqui, esse componente, para realizar essa função, ok? E no ler CSV, que é aquele que a gente importa, né? Nós vamos pegar os dados do arquivo, vamos carregar aqui, ó, esses dados, tá? Vamos utilizar um split aqui na opção do arquivo, que é uma string list, ó, ok? Daí nós vamos fazer um laço, né? E verificar cada item do arquivo, tranquilo? Depois nós utilizamos aqui um extract strings, olha, através do ponto e vírgula, que é dessa maneira que cada campo está separado no arquivo CSV, através do ponto e vírgula, tá? Então, para a gente extrair isso aqui corretamente, nós utilizamos essa opção, esse extract strings, tá? Aqui tem um comentário para nós entendermos que a posição de cada campo dentro dessa variável, opções arquivos, né, que é uma string list, ó. Legal? Daí nós carregamos esses dados num cliente dataset. Tá aqui, ó. Legal? Verificamos se o ID do produto está batendo com o ID que está no arquivo. Se bater, aí nós carregamos o valor unitário, subtotal, desconto, total e armazenamos isso aí. Evidentemente que nós precisamos controlar aqui os totais gerais, né, que é o subtotal, total, desconto e total geral, para atualizar posteriormente esse valor aqui em cima, tá? No valor subtotal e no valor total, tá? Valor desconto também, né, que ele está calculando aqui, ó. Tranquilo? Então é a partir desse código aqui que nós conseguimos atualizar tanto a grid aqui embaixo, quando nós estamos importando os dados do fornecedor, quanto a grid de cabeçalho do fornecedor, né, o seu subtotal, o desconto e o valor total. Tá? Daí para você entender plenamente esse código, né, você vai debugar. Coloca um breakpoint aqui, importa um arquivo, vai passando com F8 calmamente para você entender 100% como é que esse código funciona. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, você posta lá no ambiente de suporte ao treinamento.